Olá, povo de Deus. Bom dia a todos. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês nesse dia de sábado. E hoje vamos juntos aprender mais da palavra de Deus. Vamos meditar na palavra do Senhor. Não sei que momento você vai ver esse vídeo, essa live aí, mas vamos falar da palavra de Deus. Primeiramente eu quero que você entenda, irmãos, que peço que você compartilhe, tá? Quero que você entenda que isso aqui não é nenhum tipo de discurso contra nenhum tipo de religião, tá? Como eu já falei, que religião não salva ninguém, mas aquilo que salva está aqui nas minhas mãos. Eu tenho certeza que você pode ter também essa espada aí na sua casa. Então peço que você me acompanhe juntamente com a sua Bíblia na sua casa, onde você estiver, pelo celular. Peço que você me acompanhe. Primeiramente eu queria dizer para vocês que a Bíblia diz no livro de João, capítulo 8, versículo 32: conhecereis a verdade, e a verdade ela vos libertará. A verdade está aqui, irmãos. A verdade é a palavra de Deus. Depois que você começa a ler, você começa a colocar em prática, você vai ver que muitas coisas que eu e você fazia, a gente vê que era uma grande mentira, uma grande farsa, uma grande ilusão. É por isso que a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade ela vos libertará. Segunda palavra que eu queria deixar para você está no livro de Oséias, capítulo 3, capítulo 4, verso 6, que tem por título a acusação contra o povo de Israel, que diz assim no verso 6: o meu povo será destruído por falta de conhecimento, porque rejeitaste o conhecimento. Também eu te rejeitarei para meu sacerdócio, porque te esqueceste da lei do teu Deus. Também eu te esquecerei de teus filhos. Louvado seja Deus. A Bíblia está dizendo também, irmãos, que a gente, o povo, perece por falta de conhecimento da palavra. A gente vê que muitas pessoas estão enganadas por aí, comendo coisas mastigadas das outras pessoas que não lê isso aqui, procuram resposta em vídeos do YouTube, procura resposta em Facebook, em outras coisas, tá? Mas a verdadeira resposta está aqui, irmãos. Eu vou falar para você. Primeiro eu vou começar do começo. Quero que você me acompanhe lá no livro de Levítico. Vamos para o livro de Levítico, capítulo 19, versos 31, que diz: não vos dirijas para os necromantes, nem para os feiticeiros, nem os busque, para não vos contaminardes com eles. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. A Bíblia está sendo bem clara, irmãos, que o Senhor está falando para o povo de Israel, tá? Que somos nós, tá? O povo de Deus. Seja você crente ou seja você não, se você crê, você é filho de Deus. Está dizendo para nós não se dirigir aos necromantes. Necromantes são pessoas que já morreram, tá? Vamos também, irmãos, para o livro de Deuteronômio, capítulo 18, versos 9 até o 14, que diz: abominações das nações, tem por título. Vamos ver o que é que a palavra de Deus vai nos relatar, irmãos. Quando entrares na terra do Senhor teu Deus, que Ele te dá, não aprendeis a fazer conforme as coisas abomináveis daquele povo. Não se deve achar no meio de ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou sua filha, e nem adivinhador, e nem prognosticador,
e nem açougueiro, e nem feiticeiro, e nem encantador, e nem que consulte espírito adivinhadores, e nem mágico, nem necromantes, porque é abominável ao Senhor todo aquele que faz estas coisas, e é por causa dessas coisas abomináveis que o Senhor teu Deus os expulsa diante de ti. Sê perfeito para com o Senhor teu Deus, porque este povo que possuirás ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, mas a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Aqui o Senhor está falando para o povo de Israel, as nações, porque aquele povo está alertando o seu povo, que aquelas outras pessoas elas já praticavam isso, mas o Senhor ele está alertando o seu povo para que quando eles for para aquela terra, para quando ele for para aquela determinada cidade, aquele povo não aprenda aquelas coisas, aquelas práticas que aquelas pessoas faziam, porque é abominação ao Senhor, tá, irmãos? Então vamos também agora para o livro de Eclesiastes. Vamos meditar no livro de Eclesiastes, que tem por título A Equidade de Deus. Vamos meditar no versículo 5 a seguir do capítulo 9 de Eclesiastes. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, e nem têm jamais recompensa, porque a sua memória está esquecida. Tanto o seu amor como o seu ódio, a sua inveja já desaparecerão. Eles não têm parte coisa alguma daqui para frente, porque o que se faz debaixo do sol, ou seja, aqui na terra, vai come com alegria o teu pão e bebe teu vinho com o coração contente, pois agora Deus se agrada das tuas obras. As tuas vestes sejam sempre alvas, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher como amas os teus dias da tua vida, da tua vaidade que Deus te deu debaixo do sol, que é a terra, todos os dias da tua vida. Todo dia da tua vida, vaidade, pois este é o teu prazer nessa vida, e o teu trabalho que tu fizeste debaixo do sol. Tudo quanto vier a tua mão para fazer conforme as tuas forças, porque o Senhor não há trabalho, e nem projeto, nem conhecimento, e nem sabedoria. Uma vez mais observei que debaixo do sol a recompensa não é dos ligeiros, e nem as batalhas é dos fortes, e nem tampouco é para os sábios, e nem ainda das prudentes riqueza, e nem dos entendidos a favor, mas a oportunidade ocorre a todos. Porque o homem não conhece a sua hora, como os peixes que se apanham com a rede cruel, e como os passarinhos que se prendem com laço, mas também os filhos dos homens são aprisionados no mau tempo, quando este lhes sobrevém inesperadamente. Também vi nisso sabedoria debaixo do sol, que me pareceu grande. Um poderoso rei veio contra mim, uma pequena cidade que ali havia poucos homens, e cercou e levantou contra ela um enorme cerco. E achou nela um sábio pobre, que salvou a cidade pela sua sabedoria. Contudo, ninguém se lembrou mais daquele homem. E eu disse: melhor é a sabedoria do que a força, mas a sabedoria do pobre é desprezada, e as suas palavras não são ouvidas. A palavra do sábio, ouvida em silêncio, vale mais do que o grito de quem domina os tolos. A sabedoria é melhor do que as armas de guerra, mas o único pecador destrói a muitos bens. Louvado seja Deus. Então, irmãos, a palavra de Deus ela está bem clara. E lá no livro de Lucas, quero que você me acompanhe. Se eu estiver falando algo que não estiver dentro da Bíblia, eu peço que você me corrija, tá? Louvado seja Deus. Livro de Lucas, capítulo
capítulo 16, do verso 19 até o 31. A Bíblia nos relata que o texto bíblico aqui fala sobre Lázaro e o rico. E a Bíblia vai dizer que aquele homem rico, ele tinha muito dinheiro, ele tinha muitas condições. E Lázaro era um homem mendigo, que ficava ali mendigando algo que ia cair da mesa daquele rico. Mas por certa vez, ambos morreram. E a Bíblia vai nos relatar que Lázaro foi para o céu, mas aquele homem rico, ele foi para o céu. E lá ele ficou atormentado, ele ficou agoniado, ele ficou afligido. Ele pediu a Abraão para que Lázaro viesse molhar a ponta da sua língua, porque aquele lugar onde ele estava era um lugar que estava muito quente, era um lugar de tormento. Mas a palavra, se a gente for meditar na palavra, a gente vai ver lá dos versos 29 até o 31. Eu vou ler, eu peço que você medite também aí na sua Bíblia. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas que os ouçam. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, se arrependerão. Ou seja, em outras palavras, ele está dizendo: se eu que já morri, estou aqui nesse lugar de tormento, for lá avisar meus irmãos, os meus irmãos, eles não vão querer vir para esse lugar de tormento. Mas aí a Bíblia vai lá embaixo, ela vai nos relatar: Abraão lhe respondeu: se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscitasse. Ainda que ressuscitasse alguém dentre os mortos. Então, irmãos, a Bíblia está sendo muito clara, tá? Que quando aquele homem rico morreu, ele queria voltar, tá? Para a terra, voltar à sua vida, para que avisasse aquelas outras pessoas, para que aqueles seus irmãos, eles não fossem para aquele mesmo lugar. Só que o Senhor, ele alertou: se eles têm os profetas, se eles têm ou seja, no mundo de hoje, se ele tem as pessoas que estão ali alertando, avisando, ensinando, não dão ouvidos, vai dar ouvido a quem já morreu? Se deixarão convencer por quem já morreu? Então, irmãos, é muito importante que você medite na palavra de Deus. É muito importante que você leia isso aqui, ó. A gente vê muitas religiões hoje em dia. Hoje em dia a gente vê muitas coisas, irmãos, mas a palavra de Deus, ela diz que no fim dos tempos surgirão escarnecedores, zombadores. O que é escarnecedor, irmão? Pessoas que acham que isso aqui, ó, não é nada. Pessoas que acham que isso aqui foi escrita pela mão do homem. Pessoas que acham que isso aqui não liberta. Pessoas que acham que isso aqui não transforma, tá? Mas a palavra de Deus, irmãos, ela é vida. Ela é o pão da vida. É isso aqui que vai te levar para o céu. Não é o que o padre diz, não é o que o pastor diz, tá? A gente tem que examinar as escrituras, irmãos. A palavra de Deus diz: examinais as escrituras, porque consta nela ter a vida eterna. Ou seja, nem tudo que eles falam é verdade. A gente tem que estar examinando, a gente tem que estar sempre em vigilância, porque pode ser uma heresia, tá? Por isso que eu falo para você, quando eu estiver fazendo uma live, você tem que estar examinando na sua Bíblia. Por quê? Se eu fosse um falso profeta, se eu fosse alguém que estaria pregando heresias e você aí acreditando. Então por isso que é necessário, irmão, você estar aqui, ó, meditando na palavra do Senhor, tá? Para que você veja que o que eu estou falando é biblicamente. Eu não estou falando heresia, não estou pegando histórias lá de vídeo de YouTube, de Facebook, de Google, tá? Tudo que eu falei está aqui, ó. Conhecereis a verdade, e a verdade ela vos libertará, irmãos. Louvado seja Deus. E a Bíblia nos diz, irmãos, que no livro deixa eu ver se eu acho para os irmãos. No livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16 até o 18, que tem sobre título
acerca da ressurreição e a vinda de Cristo. Eu vou ler o versículo completo para você não achar que eu estou pegando o versículo morto, o versículo separado, tá? Eu vou ler o versículo completo que diz: não queremos, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os outros que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus ressuscitou, assim também Deus, por Jesus, tornará a conduzir justamente com ele os que dormem. Isto vos dizem pela palavra do Senhor, aquele que os afirmam vivo para a vinda do Senhor. De forma alguma procederemos aos que já dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado e com voz de arcanjo e com trombetas de Deus, e os mortos em Cristo Jesus, entendam bem, irmãos, os mortos em Cristo Jesus irão ressuscitar primeiro. Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados, tá? Arrebatados. Se você procurar o significado de arrebatado, você vai ver o que é que significa a palavra arrebatamento, tá? Seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Então, aqui a palavra de Deus nos deixa muito claro, irmãos, que aqueles que morreram em Cristo Jesus, irmãos, irão ser ressuscitados, tá? Mas aqueles, infelizmente, que ignoraram, aqueles que não quiseram dar crédito à palavra de Deus, aquele que acha que, muitas das vezes, acha que a gente está pregando religião, acha que a gente está falando isso aqui, a gente acha que é religião, é o que os crentes dizem, tá? Não é questão de ser crente, irmãos, é questão disso aqui, ó. Você quer ir para o céu? Leia a Bíblia. Quer ir morar no céu? Leia a Bíblia. Quer ir para o céu? Negue a si mesmo. Tome a sua cruz e siga. A gente vê muitas pessoas, irmãos, querendo ir para o céu, mas ninguém quer fazer nada para ir para lá. Ninguém quer renunciar aos seus desejos carnais. Ninguém quer parar de fazer os seus desejos naturais para ir para o céu. Ninguém quer parar de julgar o próximo. Todo mundo quer ir para o céu, irmão. Ninguém quer ir para o inferno. Mas ninguém quer fazer nada também para ir para lá. Será que Jesus ia morrer naquela cruz, ser chicoteado, cuspido, maltratado, desprezado, julgado pelas outras pessoas, para te dar a salvação, irmão, de graça? Ele diz que a salvação é de graça, a salvação é pela graça, mas para isso você tem que se esforçar. Esforça, tenha bom ânimo, negue a si mesmo, tome a sua cruz diariamente e siga-me. Louvado seja Deus. Não é fácil, irmãos, para nós herdarmos a morada do céu, para nós irmos ter a nossa morada, porque aqui só estamos de passagem, tá? Não temos vida eterna aqui nessa terra, tá? Aqui só estamos de passagem, mas aqueles que esperam em Cristo Jesus terão vida eterna, tá? Vida eterna não significa, irmão, só vida na terra, vida eterna. Ou seja, quando você morre dessa terra, você vai ter vida em outro lugar, ou seja, no céu, tá? Mas para isso, irmão, você precisa seguir as Escrituras. Você precisa meditar nas Escrituras, porque no fim dos tempos, irmãos, irão aparecer muitos falsos profetas, tá? Muitas pessoas se dizendo ser Jesus, muitas pessoas fazendo prodígios e sinais de maravilha. E se você não meditar na palavra, irmão, se você não ler as Escrituras, você irá ser enganado com fábulas, mentiras, heresias, tá? Então é muito importante que você leia a palavra, irmãos. É muito importante que você medite na palavra, para que você não venha comer mastigado, tá? Aquilo que os outros estão falando lá. Tem muita heresia por aí, irmãos. Muita heresia, tá? Então, fique bem claro que isso aqui não é nenhum tipo de vídeo, tá? Confrontando nenhum tipo de religião. O que eu estou falando aqui, irmãos, é da palavra,
tá? Eu quero que você vá para o céu. Eu quero que você que está vendo esse vídeo aí, eu quero que você vá para o céu, eu quero que você vá morar no céu, tá? Porque às vezes as pessoas ficam se perguntando por que os crentes pregam tanta palavra, porque eles combatem tanto, tá? Às vezes a gente vê pessoas dizendo que os crentes não gostam de algumas coisas de outra religião faz, isso e aquilo, porque algumas coisas, como as pessoas dizem, é contraditória a palavra, tá? É contraditória com isso aqui, ó. Independente da religião que você siga, se você siga uma religião que tem a palavra, que tem a verdadeira palavra, amém, tá? Mas se você segue uma religião que a gente vê, irmãos, até com os olhos carnais, a gente vê que aquelas pessoas estão indo em portas estreitas, a gente vê que aquelas pessoas não vão ter salvação, porque estão dentro da igreja, mas a porta está estreita, a porta não está larga, a porta está estreita. A gente vê pessoas que procurando porta larga, perdão. A gente vê pessoas procurando porta larga. A gente vê muita gente querendo ir para o céu, mas a gente vê pessoas procurando portas largas, tá? Ou seja, portas que não têm renúncia de pecado, portas que não falam sobre o pecado, portas que não falam que a gente temos que negar a si mesmo, portas que a gente vê que a Bíblia nos diz lá no livro de, se eu não me engano, no livro de Hebreus, fala que aqueles que faz segundo a carne se tornam inimigo de Deus. E a gente vê muitas pessoas, irmão, dentro de igrejas, dentro de templo, dizendo que está orando a Deus, dizendo que está pedindo a Deus, mas não nega a si mesmo, tá? Não para de fazer os seus desejos carnais, não ama o seu próximo, não ajuda o próximo quando está caído, tá? Infelizmente essas pessoas estão procurando portas largas, dizendo que está agradando a Deus, mas estão procurando portas largas. E a Bíblia é bem clara, irmãos, que a porta é estreita. Estreito é o caminho que leva à salvação, e poucos serão os que vão entrar por ela. Assim diz a palavra do Senhor no livro de Lucas. Louvado seja Deus. Livro de Lucas. Ver se eu acho para os irmãos. Livro de Lucas, capítulo 13, versos 22, que tem por título: A porta é estreita. Jesus passava por cidade e aldeias, e ensinando e caminhando por Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, o que são salvos? São poucos? Aí tem uma interrogação, ele está perguntando: Senhor, o que são salvos? São poucos? E a gente vai ver que Jesus respondeu: Esforçai para entrar pela porta estreita, pois vos digo que muitos procurarão e não conseguirão. Quando o dono da casa tiver se levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começares a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, e ele vos responderá: Não sei de onde sois, não sei de onde você vem. Então direis: Comíamos e bebíamos contigo, e ensinavam nas ruas. Mas ele vos dirá: Não sei de onde sois, afasta de mim todos aqueles que praticam a iniquidade. Ali haverá ranger de dentes, quando vides Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vós excluídos. Muitos virão do Oriente, do Ocidente, do Sul, e ocuparão seus lugares, e a mesma no reino de Deus. Contudo, há últimos que serão primeiros, e os primeiros que serão os últimos. A Bíblia é muito clara, irmãos. Só que tem pessoas que a gente vê, tem igrejas, religiões que quer burlar a palavra de Deus. A gente vê que tem pessoas que quer botar a igreja em cima da palavra de Deus. E a gente vê que isso é heresia, irmãos. A gente vê que está indo de contra a palavra de Deus, está revertendo a palavra de Deus. A gente vê que isso é um grande pecado. A Bíblia diz: ai daquele que mudar um tio da minha palavra, ai daquele que mudar uma vírgula da minha palavra, tá? Então a gente vê, irmãos, isso nos dias de hoje, tá? Pessoas procurando portas largas, tá? Pessoas que não querem renunciar a si mesmo. Então, irmãos, eu vos alerto, tá? Como seu irmão, como seu amigo, como seu parente, tá? Eu vos alerto, irmãos. Procure o caminho da palavra. Procure renunciar a si mesmo. Quando você chegar em casa, que você chega da sua igreja,
não importa a dominação que você é, tá? Leia a Bíblia, medite na palavra, tá? Pergunte a Deus se o que você está fazendo está de acordo com o que Ele diz. Talvez você diz, mas Deus não me incomodou ainda, tá? A Bíblia diz, irmãos, que o ser humano, quando Ele criou o ser humano, até os anjos dos céus, eles tinham o livre arbítrio. Você sabe a importância, tá? E o peso que é o livre arbítrio. Em outras palavras, o Senhor está dizendo, você tem a opção, você tem a escolha de você querer renunciar a si mesmo, de você querer adorar a mim, de você não querer adorar, de você querer ir para minha casa ou de você não querer ir, de você querer seguir religiões pagãs, de você querer ir para qualquer outro tipo de coisa que eu não tô. Você tem essa escolha, você tem a opção de me aceitar ou de você não querer. Isso se chama livre-arbítrio. Você tem a opção de você, o que eu estou falando aqui, de você rejeitar. Isso se chama livre-arbítrio, irmãos. Eu não posso te forçar a aceitar Jesus. Eu não posso te forçar a você negar a si mesmo. Eu não posso te forçar a você ler a palavra. Eu não posso te forçar você a conhecer, te fazer uma visita na minha igreja. Eu posso te fazer um convite, mas muitas vezes você pode não querer ir. Então isso se chama livre-arbítrio, tá? Quando você diz, Deus não tocou no meu coração ainda, Deus está falando contigo. Eu já toquei há muito tempo, eu estou falando contigo. Eis que estou à porta e bato. Se abrires, eu serei contigo e tu comigo. Então o Senhor está dizendo, irmãos, há muito tempo eu estou batendo na sua porta, ó, querendo fazer morada aí dentro, querendo fazer morada dentro do teu coração. Mas você não abre, você não dá para lugar para eu trabalhar, você não dá lugar para mim, você só tem espaço para as coisas do mundo, você só tem espaço para as coisas que não me agradam. E o Senhor está falando contigo, está te alertando, irmãos. Louvado seja Deus. Então, irmãos, não espere Deus pegar pela sua mão, te sacudir para você vir para a presença de Deus, tá? Não espere Deus tocar no seu coração, como as pessoas dizem, tá? A gente vê que quando a gente faz um convite, algumas pessoas, elas dizem que ainda não está preparada para ir para a casa do Senhor. Eu confesso aos irmãos que logo quando eu comecei na minha caminhada, eu também não estava preparado. Eu falava dessa mesma forma que você hoje diz aí, que vai se preparar, que ainda não está preparada, que tem medo de entrar e não conseguir ficar, tá? Eu queria falar para você também, porque eu também passei por isso. A gente vê que Mateus, ele era um publicano, ele era um homem rejeitado da sociedade, ele cobrava impostos dos pobres, ele era um homem afastado. Por certa vez, Jesus passando, viu ele lá naquele lugar cantinho, naquele canto, e chamou ele, Mateus, vem e segue-me. E a Bíblia diz que Mateus largou tudo e seguiu Jesus. A gente vê, irmãos, que Mateus, ele não falou, Senhor, eu vou me preparar primeiro, eu vou resolver as minhas coisas, o que eu tenho que fazer, aí depois eu vou te seguir. Não. A Bíblia diz que Mateus largou tudo, irmãos. E não foi só com Mateus, não. Todos os discípulos, todos aqueles que seguiam Jesus, que Jesus chamava, era dessa forma. A gente vê que com Pedro foi a mesma coisa. Pedro largou tudo, largou sua pescaria, largou tudo e seguiu Jesus. E a gente vê que não é diferente, irmão, na tua vida. Esse empecilho, quem bota é Satanás. O Satanás bota o medo, ele bota às vezes a insegurança, tá? Para achar que você não vai conseguir, para achar que você não vai ficar firme, tá? Para achar que você é um ninguém, um Zé Ninguém, tá? Mas Deus, irmãos, tem vida para você, Ele tem vida eterna para você, Ele tem salvação para tua casa, Ele tem salvação para tua família, tá? Você será uma pessoa diferente depois que você entrar no caminho do Senhor, tá? Eu não estou te convidando para você ser crente, eu estou te convidando para você morar no céu, eu estou te convidando para que você venha ter vida eterna, para que você venha ter paz na sua vida, para que você venha sentir alegria a cada dia de viver, tá? Eu estou te convidando para isso, irmão, não estou te convidando para você ser crente. Muita gente diz, eu não quero ser crente, tá? Não estou te convidando para você ser crente, irmãos, porque religião não salva, tá? Estou te convidando para você conhecer a palavra de Deus. Ela é a vida eterna, tá? Então que nesse dia de hoje
o Senhor possa abençoar grandemente a tua vida, tá? Você que meditou nessa palavra, no que eu falei, você que tirou um tempinho para dar crédito à palavra do Senhor, então que Deus venha abençoar grandemente a tua vida, tá? E todas as pessoas que sejam alcançadas com esse vídeo, que o Senhor venha abençoar grandemente, tá? Que o Senhor venha estar repreendendo todo o mal na vida de vocês e que o Espírito Santo de Deus possa falar profundamente no teu coração, tá? Que você venha refletir na vida que você está levando, que você venha refletir o caminho que você está seguindo, tá? Eu tenho certeza que você vai ser uma pessoa diferente, eu tenho certeza que você vai ser uma pessoa mudada, que você vai ter conhecimento da palavra de Deus, tá? E que você vai ser uma pessoa abençoada por Deus, porque a Bíblia nos diz que o Senhor ele não pode ir de encontro à sua natureza. A Bíblia diz que o Senhor ele é bom, tá? Ele é misericordioso, então ele não pode ser ruim, tá? Ele nos castiga por causa dos nossos pecados, por causa dos nossos próprios erros, tá? Mas ele é bom, tá? Ele é amor, tá? Então que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês, tá? Em nome de Jesus, receba a paz do Senhor desse irmão aqui, pequeno servo, tá? Barro nas mãos de Deus. Eu não sou ninguém, eu não sou nada. Tudo aqui é para a honra e para a glória dele, que o nome dele venha a ser expandido a cada dia mais, que o nome dele venha a ser espalhado, que as misericórdias dele a cada dia venha a ser espalhada aí pelo mundo, que ele cura, que ele liberta, que ele salva. Amém, irmãos? Que Deus em Cristo vos abençoe, em nome de Jesus.